Falar sobre o desenvolvimento do projeto. Bom, temos aqui então o esquema funcional do projeto, situando os elementos necessários para que o protótipo possa estar em funcionamento. Então temos ali o protótipo conectado na tomada e o usuário, por meio de uma aplicação Android, utilizando a comunicação Wi-Fi, consegue realizar o monitoramento de aparelhos residenciais. Bom, a primeira etapa na construção do protótipo foi, após a compra dos componentes que seriam utilizados e o recebimento da placa de circuito impresso, foi necessário então a realização da soldagem dos componentes na placa. Na imagem à esquerda podemos observar como foi o resultado após essa soldagem, e na imagem ao lado já temos a placa com os shields, os módulos já conectados a ela. Devido ao nosso pensamento de construir um dispositivo compacto, é possível observar que existe pouco espaço de sobra na placa, com isso nos ajudando a construir um dispositivo com o tamanho reduzido ao máximo. Software Arduino. Bom, conforme mencionado na metodologia, o programa Arduino consiste em suas funções principais, que são a função setup, em que nela é contida as informações referente à inicialização de variáveis, definições de portas que serão utilizadas, e na implementação da função loop, onde nela contém um bloco de programação e toda vez em que esse ciclo é finalizado, ele é novamente reiniciado. Bom, o programa Arduino nos possibilita ainda a utilização tanto de bibliotecas nativas como externas. Podemos citar como exemplo a utilização da biblioteca Wi-Fi ESP, que foi utilizada e nos ofereceu várias funções de implementação e configurações do módulo Wi-Fi, utilizando o ESP8266. Para realizar a comunicação entre o protótipo e a aplicação Android, foi utilizado o protocolo de rede UDP, que em comparação com o outro protocolo, que é o TCP, o UDP realiza a troca de mensagens mais rápida, pois não precisa receber nenhum pacote de confirmação de envio. Isto que é necessário no caso da utilização do TCP e com isso o torna mais lento. Bom, podemos agora observar através do fluxograma do programa Arduino o que foi explicado anteriormente. Então temos ali o início do programa, ele realiza as configurações iniciais, que seria a função setup, e logo abaixo temos o laço de repetição, onde o nosso programa ele se inicia verificando se existe algum agendamento de ação, seja de acionamento ou desacionamento. Caso existir, então o programa realiza, por meio do protótipo, executa esse comando, seja de ativação ou desativação, e vai para o próximo estado. Se ele não existir nenhum agendamento, ele já vai direto automaticamente para o próximo estado, em que ele vai verificar o status do dispositivo, ou seja, ele vai verificar se o dispositivo está ligado ou desligado. Caso ele esteja ligado, então o protótipo vai realizar a leitura da corrente consumida naquele exato momento. Caso ele esteja desligado, então ele já vai automaticamente para o próximo estado, que é o de recebimento de pacotes de solicitações. Bom, os pacotes de solicitações podem ser de três tipos. Podem ser um pacote de solicitação de atualização de histórico, de agendamento de ações ou de ação instantânea. Bom, caso não exista nenhum pacote de solicitação, então o protótipo dispara via broadcast, ou seja, para todos os dispositivos conectados a ele, uma mensagem contendo a potência instantânea, ou seja, a potência consumida naquele exato momento, e reinicia o ciclo. Agora, caso exista alguma solicitação, o programa gerencia e trata a ação desejada. Iniciando com a verificação, é um pacote de atualização de histórico? Se for, então ele dispara um broadcast contendo o histórico do dispositivo. Agora, se não for, ele vai verificar, é um pacote de agendamento de ações? Se for, então ele vai executar esse agendamento e reiniciar o ciclo. Agora, se não for nenhum pacote de atualização de histórico e nenhum pacote de agendamento de ações, então só pode ser o terceiro caso, que é o de executar a ação instantânea, seja ela de ativação ou desativação, e então o ciclo é reiniciado novamente. Bom, aplicativo Android. Bom, o software supervisório foi construído com o Android Studio. Ele é responsável por realizar a interface com o usuário, ou seja, ele coleta os dados gerados pelo protótipo e disponibiliza para o usuário, por meio de informações, gráficos e estatísticas. Temos aqui o fluxograma do aplicativo Android. Nele podemos visualizar as transições de tela do aplicativo supervisório. Então temos o início do programa, ele vai para a tela inicial, que é a tela geral,
tendo como possibilidade ao usuário ir tanto para a tela de configurações como a tela de listagem dos dispositivos. Na tela de listagem dos dispositivos, o usuário tem como opção realizar um cadastro de um novo dispositivo ou selecionar um já cadastrado e ir para a tela de monitoramento. Essa tela de monitoramento ela é composta por 3 seções, seja a principal como leitura em tempo real, tendo ainda a seção de agendamento de ações e a seção de histórico de consumo. Bom, vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma dessas seções agora. Cada uma das telas encontradas no sistema. Então temos, primeiramente, a tela de configurações, onde nela é necessário que o usuário informe a tarifa cobrada pela empresa fornecedora de energia elétrica. Logo abaixo temos um exemplo de onde o usuário pode estar encontrando essa tarifa em sua conta de energia elétrica. Essa tarifa ela é importante pois será utilizada no cálculo do consumo aproximado posteriormente. Temos agora a tela de listagem e de cadastro dos dispositivos. Na imagem à esquerda, temos então a tela de listagem, onde nela é possível visualizar todos os dispositivos já cadastrados. Para remover um já existente, basta selecionar o ícone de lixeira na frente da descrição e para adicionar um novo, selecionar a opção de adicionar. E então a tela de cadastro, que é a tela da direita, será exibida. Bom, na tela de cadastro, é necessário que o usuário informe a tensão de operação do dispositivo a ser monitorado, seja ela 127 ou 220 volts. Também é necessário que o usuário informe a rede que é gerada pelo dispositivo quando conectado na tomada, pois como ele foi utilizado como ponto de acesso, toda vez que ele é conectado, ele cria uma rede. Então é necessário que na aplicação Android o usuário esteja selecionando qual é a rede, ou seja, qual é o dispositivo em que ele deseja realizar o monitoramento. Também é necessário que o usuário informe uma descrição para o cadastro correspondente. Para realizar o monitoramento, basta o usuário então selecionar um dispositivo na tela de listagem e a tela de monitoramento será exibida. Bom, a tela de monitoramento ela é composta por 3 seções. A seção de leitura, onde nela contém informações referentes ao consumo em tempo real, e podemos observar em sua parte inferior um gráfico em que apresenta ao usuário a potência consumida a cada segundo. Logo mais acima, temos um total do valor já consumido convertido em reais, ou seja, aí é utilizado então o valor daquela tarifa cadastrada em configurações. E também ainda nessa tela é possível o usuário realizar tanto o acionamento como o desacionamento instantâneo. Para isso basta ele pressionar a imagem localizada na parte superior da tela, que é o raio, durante 2 segundos, então a ação será executada. A seção de histórico é responsável por apresentar os totais referentes ao consumo daquele dispositivo monitorado. Na parte superior, temos então esse total apresentado em kWh e o valor já convertido em reais. Logo abaixo, temos um gráfico apresentando ao usuário esse total dividido por dias do mês. Na terceira seção de agendamento, ela fornece ao usuário a opção de realizar um agendamento tanto de ativação como desativação do dispositivo. Para isso, basta ele informar data e horário referentes à ação desejada e clicar selecionar a opção salvar. Feito isso, um contador regressivo será exibido, apresentando o tempo restante até o momento da realização da ação. O programa ainda fornece ao usuário mais um gráfico e estatísticas sobre o consumo. Podemos visualizá-la na parte inferior da seção histórico. O consumo médio apresenta a média do valor consumido de energia em cada dia da semana. Temos ainda o consumo diário, consumo médio diário, em que apresenta ao usuário uma média de todos os dias de consumo utilizados pelo aparelho monitorado. Bom, temos ainda o consumo mensal estimado, onde ele é obtido após obter a média de consumo diário, é realizada então uma multiplicação desse valor com a quantidade total de dias do mês. Com isso, o usuário consegue ter uma estimativa de quanto ele irá consumir com esse aparelho ao término do mês. Essa estimativa leva em consideração em que o usuário manterá a média de consumo do dado momento até o restante do mês.